Eu fui morar em Brasília, eu tinha 12 anos. Tinha perdido meus pais, fui morar lá com minha avó e uma tia. Aí foi lá que eu aprendi. Precisei aprender a cozinhar porque ela saía, deixava as crianças comigo para eu cuidar, né? Aí eu tive que aprender a me virar. Mas só que essa culinária aí, que veio do Mangunzá, eu aprendi na infância ainda, no sítio com minha mãe. Bem-vindos e bem-vindas à mesa, onde a Paraíba é o prato principal. Repleta de sabores intensos e ancestrais, aqui, cada prato é mais do que uma refeição. É uma viagem no tempo, uma conexão com as raízes e a história do nosso povo. Cada receita é um tesouro de afeto, um legado de luta e resistência, transmitido de geração em geração. Nessa cozinha, onde a comida é feita com amor e cuidado, a mesa torna-se um espaço sagrado de partilha. Nesse podcast, os sabores da Paraíba se encontram com a poesia da vida e a arte da culinária. Então, pegue seu caderno de receitas, sinta o cheiro da comida na panela e aconchegue-se. O pratado está pronto e a mesa está posta. Eu sou Ana Clara Cordeiro, sua anfitriã nessa jornada gastronômica e convido vocês a despertarem os sentidos e saborearem cada conversa nessa viagem. Bom apetite! Comida, afeto, memória. Tradição que nasce da terra, que é colhida, peneirada e debulhada pelas mãos que nos trouxeram até aqui. Pratada, abre esse caldeirão fervendo e joga tudo dentro. No chiado da panela, a gente escuta a história e aprende através da experiência de quem mexe nesse tacho e engrossa o caldo. O que a gente pode falar sobre cultura alimentar? Ela se refere aí a hábitos, tradições, crenças, tudo que está relacionado aí ao consumo desses alimentos em determinadas regiões. Se nós formos pensar aqui no nosso estado, aqui na Paraíba, a gente vê aqui essa cultura sendo expressada na alimentação de forma muito tradicional, quando a gente pensa nas sementes e nos alimentos que são mais tradicionais aqui no nosso estado, como o feijão verde, o milho, que de uma certa forma está sendo atacado e está sendo modificado pela indústria de alimentos. Então, essa perda cultural da nossa alimentação, ela é fundamental para que nós possamos fazer uma reflexão nos dias atuais, para que não possamos perder a nossa essência, que ela é muito importante, ela é muito ancestral, ela tem raízes muito fortes, mas que, como eu já falei, com esse movimento da industrialização, da alimentação, isso tem modificado bruscamente, e se nós não fizermos algo a respeito, essa perda cultural ela vai ser imensa e vai ferir as futuras gerações que vão sofrer aí com alimentos que vão perder toda a sua identidade, toda aquela questão afetiva que está relacionado também a essa cultura alimentar. Esse que acabou de falar foi Vitor Rocha, mestre em desenvolvimento e meio ambiente e especialista em gastronomia e saúde. Sua fala sobre a preservação da cultura afetiva relacionada à comida paraibana tem tudo a ver com a nossa convidada de hoje. Foi aqui mesmo, pelas bandas de João Pessoa, no bairro do Bessa, que fomos encontrar a Dona Rita, uma grande contadora de histórias sobre comida e sobre o saber fazer que é transmitido entre gerações. É ela que nos ensina um prato que tem a sua versão doce, talvez um pouco mais famosa, mas não menos rica em tradição. Afinal, munguzá pra tu é doce ou salgado? Eu sou de Aparecida. Na verdade, nem sou de Aparecida mesmo, sou de um sítio, já é município de São José da Lagoa Tapada. Só que eu fui para lá com 8 anos, mas eu vivi até aí no sítio e é isso. Aí morei minha juventude toda em Aparecida, né? Aí depois que me casei foi que eu vim morar aqui. Vim morar aqui em 2000, aliás, em 99, né? Tá com 25 anos que eu moro aqui em João Pessoa. Antes disso eu tinha morado 8 anos em Campina Grande, aí vim morar aqui em João Pessoa. Eu fui morar em Brasília, eu tinha 12 anos. Tinha perdido meus pais, fui morar lá com minha avó e uma tia. Aí foi lá que eu aprendi. Precisei aprender a cozinhar porque ela saía, deixava as crianças comigo para eu cuidar, né? Aí eu tive que aprender a me virar.
Eu só via, né? E aí minha irmã mais velha era que cozinhava pra gente, depois que minha mãe faleceu. E eu só via ela fazer, ela não deixava nem chegar perto das panelas, né? Mas aí eu era muito curiosa e gostava de auxiliar na cozinha e tudo. Então, aprendi assim. Mas só vim começar mesmo a cozinhar aos 12 anos. Já não foi esse tipo de comida, né? Já foi outro tipo. Mas quando eu voltei, que aí eu passei 3 anos morando lá, na volta, aí tinha aquele costume ainda da época da minha mãe, que minha irmã levou por muito tempo. Agora comida simples, né? Assim, do dia a dia mesmo. Mas só que essa culinária aí, que vem do manguzá, eu aprendi na infância ainda, no sítio com minha mãe. Porque não era bem assim uma receita, ela fazia... Até hoje eu faço assim também, tudo no olho, sabe? Não tem aquela coisa de medir, de pesar, não tinha isso. Nessa época também não tinha esse milho no mercado, né? Ensacado, que vem 500 gramas, 1 quilo, não tinha isso. Você tinha que levar o milho para o pilão e pilar aquele milho, né? Tirar toda a casca. Então, eu nunca vi um trabalho daquele, sabe? Chama mão de pilão, que são 2 partes, não sei se vocês conhecem. Tem um pilãozinho de tempero, é parecido, né? Só que tem 2 mãozinhas daquela, na verdade 2 mãos grandes, né? Para pilar aquele milho. Tinha gente que pilava até de 2, né? Dava uma assim, tipo, fazendo esses movimentos. E depois que pilava esse milho, que não tinha mais, a casquinha estava toda solta, aí eles pegavam uma peneira, eu acho que é arupemba o nome, é arupemba, e ficava peneirando para sair toda aquela casca do milho. Pode ser que, assim como eu, você não tenha reconhecido a arupemba pelo nome, mas sabe aquelas peneiras trançadas de palha, que provavelmente tu já deves ter visto por aí em alguma bodega ou mercearia? Pois é essa mesmo. Aí botava de molho, né? Aquele milho de um dia para outro. Aí cozinhava aquele milho. Podia ser com carne e pode ser também assim, sem nada. E acrescentaria só um creme de leite, uma coisa assim. E podia ser também com feijão. Aí foi assim que eu aprendi a fazer. Por exemplo, se pilasse hoje para guardar para a próxima semana, que podia guardar os dias que quisesse. Ele secava como esse e botava no pilão ele seco. Aí acrescentava um pouco de água e a palha do milho seco, para poder, quando batesse com a mão de pilão, o milho não subir. O munguzá é um prato que divide opiniões e revela as diferenças culturais entre as nossas mesorregiões. No litoral e na zona da Mata Paraibana, ele é mais consumido na versão doce, enquanto no sertão, o salgado ganha destaque. Se sabe que é muito comum no interior do Ceará, que é muito próximo do interior da Paraíba, se consumir o munguzá salgado. Inclusive, foi adicionado o munguzá na merenda escolar. Então, é costume e é hábito na região. Provavelmente possa ter uma influência na Paraíba. E, na verdade, o munguzá antigamente era preparado como era preparado o feijão. Então, era colocado numa panela só o feijão, o milho e preparado com temperos em carnes e servido como uma refeição principal. Para quê? Para que fosse uma refeição forte, né? Nutritiva, substancial. Já no litoral da Paraíba, o munguzá doce, ele vem com a influência, na verdade, todos os preparos com o milho também vem dessa mistura da influência africana, dos povos originários do Brasil e dos portugueses. Mas a maior influência, a maior disponibilidade de insumos para fazer o munguzá doce. Então, o coco fresco, o leite de coco, produtos derivados do coco, o açúcar em abundância, né, já que é uma região rica em cana-de-açúcar, e o milho, que majoritariamente o milho branco, e também era utilizado o milho amarelo para fazer o munguzá doce. E aí poderia ser temperado com especiarias e, enfim, outras coisas que estivessem disponíveis. Mas acredita-se que provavelmente esses fatores tenham influenciado e justifiquem o consumo maior do munguzá doce no litoral e do salgado no sertão paraibano. Quem você acaba de ouvir é Bárbara Araújo, gastróloga, professora do curso técnico em gastronomia do Governo do Estado e da Uninasal.
Ao falarmos sobre afetos e memórias que a comida traz a nós, Dona Rita enche o prato com a riqueza da história e da tradição cultural que a alimentação paraibana carrega consigo. Eu tenho do arroz, o arroz vermelho, muitos chamam arroz da terra, né? Minha mãe fazia o bacão, só que ela fazia com arroz maduro. Era assim, ela colhia, né? Tem um cachinho do arroz, não sei se você conhece o pé do arroz. Tem uns cachinhos de arroz, né? Ele vem num cacho, aí a pessoa vai cortando aquele cachinho e bota para secar. Então, em vez dela botar para secar aquele arroz quando estava maduro para colher, assim, para poder armazenar ou pilar depois, ela pegava ainda verde, ainda maduro e torrava. Deixava torradinho. Aí pilava, ele facilitava para a casca sair e ficava o sabor maravilhoso, ficava muito bom. Era tudo na lenha, essas comidas que eu aprendi a fazer lá atrás, que eu via ela fazendo, né? Era tudo na lenha. Para além de narrar essa memória, ela também provoca uma experiência sensorial, porque o alimentar, por exemplo, ele trabalha com os sentidos, a visão, o olfato, o ato de mastigar, né? Que você vai vendo como é que essa comida, que sensação ela te traz, né? Então, ela é, sim, uma forma de contar a história a partir das narrativas, mas ela é também uma forma de memória afetiva vivenciada ou experienciada a partir dos sentidos. Olfato, visão, paladar, né? Então, isso é algo importante, sobretudo quando se trata de uma cultura oral. Apesar de, hoje, a gente ter todo um corpo, digamos assim, de receitas já publicadas, publicizadas em livros, na internet, tem muito isso. Mas, quando você vai para determinadas comunidades e percebe, por exemplo, o uso de determinados, que a gente usaria panelas, mas na verdade a gente chama de utensílios domésticos, né? Como, por exemplo, uma panela de barro. Para você fazer uma determinada receita, a forma, inclusive, de lidar com uma panela de barro é uma forma eminentemente de tradição. Você esquenta, como é que você faz, o que é que você faz, e à medida que você vai fazendo com que o outro vivencie essa experiência, né? Há uma narrativa oral, quando você diz, olha, eu estou fazendo determinado isso, por exemplo, um peixe, um ensopado de peixe, e atrelado a essa narrativa oral, vem a experiência sensorial, né? Que vai aí atuar diretamente naquilo que a gente chamaria de memória afetiva. Essa que você acaba de ouvir é Bernardina Freire, doutora em Letras pela Universidade Federal da Paraíba e vice-coordenadora do Núcleo de Cultura Popular da UFPB. Pois essa é bem a hora em que a gente abre os sentidos, aumenta o volume e deixa o som da cozinha de Dona Rita entrar pelo nosso corpo. Pode respirar fundo, que o cheirinho do munguzá há de chegar até você. Dona Rita, a senhora começa por onde? Primeiro, eu coloco aqui na panela de pressão um pouco de azeite ou de óleo, que é para refogar a cebola. Certo? Aqui eu vou botar uma parte, ou metade da cebola. Já deu aqui a cebola. E o alho. Agora o alho eu coloco todo aqui. Tem uma cabeça de alho. Eu gosto muito do alho. O alho faz toda a diferença. O alho eu coloco todo. Isso aqui vai ser pra carne, viu, gente? Primeiro eu vou refogar a carne. Aqui é a carne de charque. Aqui é meio quilo de carne de charque. Aí aqui é costela sem osso. A costela tá desossada. Meio quilo também. Costela bovina. Mas pode fazer também com costela suína. Isso aqui fica a critério. Aqui falta os temperos secos. Deixa eu pegar aqui. Ouro. Aqui você bota
4 folhinhas de louro. Ó, uma colherzinha de café de tempero baiano. Mas você pode colocar a gosto, viu? Esse tempero pode colocar a gosto. Porque o tempero baiano é um pouco forte, a gente tem que ter cuidado em colocar. E também uma colher bem generosa do coloral. De café, viu? Deixa eu ver se falta mais alguma coisa. E aqui é calabresa. Tudo na mesma panela. Aqui não precisa cobrir Peraí, eu vou cobrir aqui porque... Pronto, eu deixo aqui cobertinha a carne. Pressão. Fica em torno de 30 minutos. 30, 35 minutos. Agora esse aqui dá 40 minutos o milho. Olha, eu botei ontem à noite de molho para ele ficar mais molinho, sabe? Pra cozinhar em torno... Depende do milho, mas é em torno de 40 minutos. Tirar essa água aqui. Olha, tô botando a água aqui para cobrir bem o milho. Acho que levava mais água, mas eu prefiro botar água quente. Eu vou deixar ele fervendo, aí daqui a pouco eu abro para colocar mais água, porque a água aqui foi pouca. Olha, tem um pacote de milho. Eu sempre fico medindo na panela, sabe? Eu boto assim, eu cubro ele, deixo cobrir assim uns 5 dedos. Boto o milho e deixo uns 5 dedos assim. Tudo meio que no olho, sabe? Pronto, eu cubro e deixo uns 5 dedos assim, sabe? De água pra cima, pra poder cozinhar bem. Mas mesmo assim, dependendo do milho, às vezes o milho é um pouco mais duro e às vezes cozinha até antes dos 40 minutos. Pronto, tá aqui. Aí esse aqui vai 40 minutos, esse aqui 30, 35 minutos. Aí depois a gente vai finalizar, né? Juntar e deixar ferver um pouco junto. Eu gosto de cozinhar separado porque eu vejo assim a textura de cada um para misturar depois. Aí eles fervem junto, aí fica bem concentrado o sabor. Agora só não pode assim que misturar já servir. Não, tem que deixar dar o ponto, né? Ficar um caldinho um pouquinho grossinho. Então vamos deixar cozinhar, né? Pra continuar. Pode abrir? Agora eu acho que tá bom. Agora sim, ó. Só em ver, né? Olhar assim pra ver que tá molinha. Ó, tá vendo? Tá assim com garfo, quando solta coisa assim, já sabe que tá boa. Aí aqui, ó, um pimentão verde, pimentão inteiro verde, na carne. O resto da cebola, né? Lembra que era uma cebola inteira, aí eu botei metade. Aqui, o resto da cebola. Uma tomate madura. Com semente, viu? Eu coloco semente tudo porque pra ficar o molhinho grossinho. E agora eu ponho
Esse coentro fica com esse aspecto assim porque tá congelado. Mas quando bota na panela, ele fica verdinho. O coentro verdinho, quando lava, né? Tá fresquinho, a gente coloca e deixa entrar ar no saquinho, ó. Tá assim, ó, tá vendo? Porque quando ele congelar, ele não vai ficar pedra. Aí a gente faz assim, ó, bate, aí ele se solta. A gente vai aqui, ó. Aqui porque já descongelou, viu, gente? Eu me apressei, porque achei que... Ó, eu boto 2 colheres de coentro. Eu vou desligar aqui um pouco, pra gente ver. Mas eu acredito que já tá bom de misturar. Quando misturar, uns 5 minutinhos de fervura, sem a pressão, já fica pronto. Só pra misturar os sabores. Desliguei aqui. Vamos desligar primeiro para poder misturar. Olha só. Você bota a panela aqui, aí vira ela para cá, que eu vou puxando com a... Agora eu acendo, vou acender o fogo só para pegar os temperos aqui direitinho. Demora, viu? Ele não é um prato rápido, não. Com colher de pau, eu gosto de mexer com a colher de pau. Já tá mudando a textura, ó. Tá vendo o caldinho? Esse aqui vai engrossar mais um pouquinho. Ó. Parece até uma feijoada, né? Agora aqui a gente vai só experimentar, ver como é que tá o sal. Aí 5 minutinhos tá bom. Pronto, eu já finalizei, né? A gente fez a mistura aqui das carnes com o milho e deixou cozinhar por mais 5 minutos junto, né? Pra dar essa textura aqui, ó. Ele fica assim um pouquinho, ó, uma caldinha assim. Pronto, tá finalizado aqui. Pronto, agora vamos servir, né? Virei uma Ana Maria Braga. Espero que até esse cheiro maravilhoso tenha chegado por aí. Mais um episódio do Pratada servindo à mesa e a gente agradece a Dona Rita que nos recebeu, nos ensinou demais através de tudo que já viveu, cozinhou e aprendeu. Enquanto a gente se estica um pouquinho na rede e espera essa digestão passar, que tal você ir lá conhecer as nossas redes sociais? @pratadapodcast no Instagram. Por lá você consegue ver lindas fotos e registros da gravação dos episódios, inclusive as fotos do munguzá salgado de Dona Rita, para deixar você com ainda mais vontade. Não esquece também que o Pratada conta com seu conteúdo adaptado em Libras, disponível no YouTube, e você pode acessá-lo através do link na descrição desse episódio. Esse foi mais um episódio do Pratada, um podcast sobre comida, cultura, tradição e memória. Pratada é idealizado e apresentado por Ana Clara Cordeiro. Esse foi um roteiro de Alessandro Andrade. Produção executiva, Muricy Filmes e Paulo Pontes. Captação de áudio por Janaína Lacerda. Edição, produção e registros fotográficos por Luiz Monteiro. Produção por João Lira. Trilha sonora original, Kevin Mello. Pratada foi realizado com recursos da Lei Paulo Gustavo, operacionalizado pela Secretaria de Estado da Cultura, Governo do Estado da Paraíba.